O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu sempre falo isso, que eu era uma criança deslumbradona, assim, sabe? De deitar na grama e ficar olhando para as nuvens e tentar entender por que umas estavam indo para um lado, outras estavam indo para o outro. Adorava ficar observando, adorava ficar olhando o céu de noite, naquelas noites frias de inverno. Então, pouca poluição luminosa, ficava aquele céuzão, assim, que parecia que ia cair em cima da gente. E eu gostava de andar no mato, eu gostava de olhar as flores, as plantas. Eu tinha uma horta em casa que eu que cuidava. E eu me lembro que eu amava pegar a enciclopédia e ficar como são formados os vulcões. O Popocatépetl surgiu de um dia para outro numa plantação de milho no México. E aquilo para mim era um troço assim incrível. Eu tinha uma curiosidade. E a ciência é fascinante, né? A ciência, quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta que não sabe, e mais fascinante vai ficando e mais curioso a gente fica. Essa voz que você ouviu na abertura, você provavelmente já sabe quem é. Não só porque você já deve ter visto o título do episódio, mas porque você já deve ter escutado muito essa voz na televisão. A gente está falando de uma lenda do jornalismo brasileiro, a Sônia Bride. E sim, esse é um perfil que vai passar por toda a trajetória dela. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, mas esse episódio é um pouquinho diferente, porque ele não é só do Vida de Jornalista. Eu fico muito feliz de te contar que esse é um episódio em parceria com um podcast muito querido, o Oxigênio, do LabJOR da Unicamp, que em 2025 está comemorando uma década de existência. Não é pouca coisa, tem que comemorar mesmo. E para comemorar a gente se juntou, o Vida e o Oxigênio, Vida tem tudo a ver com oxigênio, né? Para produzir esse perfil da Sônia Bride. A conversa com a Sônia foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, por mim e pela Simone Paloni, do Oxigênio, que veio de Campinas para o Rio para dividir essa missão comigo. Simone, bem-vinda ao Vida. Eu quero que você se apresente e apresente o Oxigênio para os ouvintes do Vida que por acaso ainda não conhecem, e parabéns pelos 10 anos do podcast. Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida. Também estou bem feliz com essa parceria e, em nome do Oxigênio, agradeço muito que você tenha topado, Rodrigo. Para os ouvintes que não conhecem o Oxigênio, ele é um podcast de ciência e cultura feito por estudantes dos cursos de pós-graduação do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e alguns entusiastas de fora. Voltando ao episódio, acho que escolhemos muito bem nossa entrevistada para celebrar esse trabalho conjunto, né? A Sônia é um grande exemplo para quem trabalha com jornalismo científico e, claro, com jornalismo em geral. Bom, esse episódio também tá no feed do Oxigênio, só essa abertura que é um pouquinho diferente, a Simone comanda a abertura por lá, mas o conteúdo da entrevista é o mesmo, então você que está escutando, aproveita para seguir o Oxigênio, ajeita aí o seu fone de ouvido, porque se você gosta de histórias de jornalismo, hoje a gente tem aqui um dos maiores nomes da nossa profissão. E como sempre aqui no Vida, a gente começa do começo, lá em Santa Catarina. As minhas memórias de infância são sempre relacionadas ao frio, a pinhão na chapa, torrando. A primeira casa que eu me lembro onde eu morei, era uma casa que não tinha energia elétrica e ficava dentro do pátio de uma serraria. Meu pai tinha uma serraria, meu pai era madeireiro. Então você vai vendo que a minha conta carbono ela é cumulativa. Se você está achando curioso o fato de que a Sônia Bride, tão ligada à ciência e ao meio ambiente, tinha um pai madeireiro, calma que daqui a pouquinho ela vai voltar nessa história. Mas antes a gente precisa entender como o jornalismo apareceu na vida dela. E aí, quando eu estava com 5 anos, a minha família decide se mudar para Caçador, para a sede da cidade, porque meus irmãos mais velhos já estavam indo para a escola e a escola ali era muito precária. E meus pais, eles tinham 4 anos de estudo cada um e eles fizeram da vida deles o objetivo que os filhos tivessem acesso à escola, estudo, enfim. E a minha mãe, o sonho dela era ter sido professora. Por ela, as 6 filhas seriam todas professoras.
Tem uma, pelo menos, que é professora universitária. E ela fazia uns cartões, assim, para ensinar os meus irmãos mais velhos a ler. E nesse ponto em que ela estava ensinando meus irmãos, quem está ali na obrigação não presta muita atenção. Quem não está na obrigação está mais de olho, né? E ela botava uma palavra e eu dizia bote, pato, não sei o quê. E ela, você está adivinhando? E aí começou, agora eu estava lendo. Então, quando eu entrei na escola com 6 anos, eu já estava alfabetizada. Eu lia livrinho. Eu odiei a escola no primeiro ano, porque eu sabia tudo e eu era faladeirinha e tal. Então, a professora perguntava coisas, eu levantava o braço e ela ficava meio irritada comigo. E eu, às vezes, eu dizia que eu estava doente e ficava em casa lendo, sozinha, porque era um silêncio na casa. Meus irmãos, todos na escola, nós somos 8, né? Ficava aquele silêncio e eu lá com meu livrinho. Então, era assim, era o meu momento. Como é que o jornalismo entra nessa história? No 4º ano, estávamos nós lá com uma professora maravilhosa. A professora Tânia. A Tânia era uma moça bonita, uma italiana de cabelo preto e uns olhos azuis, linda, linda. E é claro que todas as alunas, os alunos, nós éramos todos fascinados por ela, porque além de ser linda, ela era uma professora maravilhosa. E ela levou a gente para conhecer uma fábrica de papel que tem na cidade. E ela disse, vocês perguntem tudo o que vocês quiserem saber, e quando vocês voltarem, vocês vão fazer uma redação. Aí eu peguei um gravador, imagina, era uma caixona desse tamanho assim, emprestado de um amigo, e eu fiquei fazendo pergunta para todo mundo. Eu entrevistei todo mundo. Eu não sei de onde eu tirei aquela ideia, e aí eu fiz uma redação, que foi a minha primeira reportagem, eu acho. E aí a professora, quando entregou para mim, ela disse, Sônia, você devia ser jornalista. Eu trabalhei na creche local, acho que eu tinha uns 12, 13, ajudei a fazer um levantamento no bairro inteiro de quantas crianças em idade pré-escolar tinha, porque estava abrindo uma creche. Aí aquele contratinho de 1 ano acabou, a paróquia estava sem ninguém para fazer secretária e eu fui trabalhar de secretária na paróquia. Mas por mais que eu gostasse do padre Silas, que era o nosso padre lá da paróquia e tudo, era um trabalho bem chato. E aí eu pensei, eu queria ser jornalista, né? Tô pensando nisso pro meu futuro. Aí eu já estava com 14 anos. Aquela professora tinha falado aquilo que ficou ali na sua cabeça. Ficou ali. E eu continuava, eu fazia as redações, tinha concurso de redação. E aí tinha um jornal local que saía 2 vezes por semana. Aí um belo dia, disse que essa outra coisa, eu vou pedir emprego lá. Aí cheguei e falei com o Nilson Tomé, grande historiador, um intelectual daqueles assim que aparecem muito de vez em quando no mundo. É claro que eu bati lá. O Nilson olhou para mim e disse, quando você crescer, você volta. E aí eu levei literalmente, achei que eu fiz aniversário, eu volto lá. E num desses dias que eu voltei lá, o meu professor de português estava lá. E aí eu saí, ele falou, mas o que a minha aluna estava fazendo aqui? Ela está querendo emprego. Ele falou, dá uma oportunidade para ela. E aí ele me disse assim, olha, se você quiser, você pode fazer uma coluna, mas você vai ter que vender o patrocínio da coluna. Eu nunca ganhei um tostão em dinheiro, mas eu fazia permuta com as lojas de disco e de livros. E aí eu vivi minha vida assim, até mudar para Florianópolis, né? Onde eu consegui um trabalho de redatora numa rádio FM que era bem inovadora, porque era uma rádio de notícias em FM. E você foi para Floripa para fazer a faculdade de filosofia, né? Fui fazer filosofia. Por que filosofia? Ah, sei lá, eu era uma garota meio estranha, eu acho, né? E a faculdade de filosofia não resistiu à minha entrada numa redação. A minha paixão ficou muito bem demarcada ali, né? Eu quis continuar naquela reta. E aí eu fui fazer outro vestibular para ir para o jornalismo.
E aí, durante as enchentes de 83 e 84, a gente teve grandes enchentes em Santa Catarina. As chuvas do início de julho provocaram uma das piores catástrofes naturais da história de Santa Catarina. 135 cidades do estado foram atingidas. Essa é uma reportagem da TV Barriga Verde em 2013, lembrando as enchentes de 83. Pelo menos 49 mortos e 32 dias de isolamento total em algumas localidades. As cidades mais atingidas foram Rio do Sul, Blumenau e Itajaí. Em 83, eu estava na TV Barriga Verde como produtora e editora. A Barriga Verde não tinha rede nacional, era uma TV independente. Aí eu fui para a TV Cultura, que era com a Bandeirantes. E eu estava grávida da Mariana. Então, eu fui para a Central da Defesa Civil e eu ficava lá fazendo os boletins e mandando notícia para alimentar a rádio e a TV. E ali eu conheci uma repórter da RBS, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, que era a Maria Celeste Corrêa. E a gente conversou e, enfim, a gente ficou amiga ali, naqueles plantões que não se acabavam. E aí eu estava com a minha filha recém-nascida, a Maria Celeste bateu lá em casa e disse: Sônia, tem uma vaga de editor na RBS para editar o RBS Notícias. Eu indiquei seu nome. Você quer? Eu falei, quanto é? Era o dobro do que eu ganhava, né? No meio da licença maternidade, eu aceitei o emprego e fui trabalhar de editora. Ainda na faculdade, a Sônia passou a ser repórter na RBS, que é a afiliada da Globo. Em 1989, surgiu uma pauta importante para o jornal Hoje, que acabou virando a estreia dela no Jornal Nacional. Era uma denúncia de trabalho infantil na Serra de Santa Catarina, na Mata Atlântica. Então tinha tudo que eu gosto de prestar atenção. Tinha destruição ambiental, tinha direitos humanos, proteção à criança, tudo no mesmo lugar, né? Então eu fiz aquela matéria, fiz para o Hoje, a gente mandava a matéria já editada, né? Os editores que estavam no plantão viram a matéria e disseram, vamos deixar essa para o JN. Aí me ligaram no meio da tarde, disseram, tá preparada? Você vai estrear no JN hoje. Era muito, muito restrito o número de repórteres que entravam no Jornal Nacional. Era super difícil você se tornar um repórter de rede. E, Sônia, como que foi a reação da sua família ao te ver no Jornal Nacional, seus amigos, professores? Meus pais, eu acho que eles tomaram um susto muito grande conforme eu fui trabalhando em televisão. Aquilo para eles era muita visibilidade, você imagine, né? A minha mãe queria que eu fosse professora primária, então de repente estou eu fazendo televisão e fazendo notícia e jornal nacional e tal. Com o tempo, meu pai foi ficando assim mais vocal, de mostrar que tinha orgulho e tal. Às vezes eu estava lá, vinham os amigos para me conhecer e tal, esse tipo de coisa. A Mariana, quando era pequenininha, então ela às vezes ficava na creche, na escola, né? Às vezes na casa da avó, né? A avó paterna, e eu ia para onde? Eu ia para televisão. E aí um dia ela aprontou a avó deu uma bronca nela, ela chorando, foi para frente da televisão e disse, Xuxa, chama minha mãe aí. A Xuxa ainda estava longe, mas foi por pouco tempo. Em 1991, a Sônia foi para o Rio de Janeiro para ajudar na cobertura da Globo no Carnaval e em julho ficou de vez no Rio. São mais de 30 anos de Globo. E agora a Sônia vai contar pra gente os bastidores de algumas coberturas marcantes da carreira dela. Começando por uma das primeiras, ali em 1993, a Chacina da Candelária, que ainda está gravada na memória dela e de muitos de nós. Eu enxergo todas as imagens à minha frente até hoje. Cada detalhe das imagens. Esse grupinho ficava ali na região da Candelária, né? E poucos dias antes, eu estava num plantão e que eu fiquei ali parada na frente do do antigo Ministério da Fazenda, esperando o fim de uma reunião, e esse grupinho estava ali. E eles estavam cheirando cola. E eu fiquei falando para eles, tentando explicar que fazia mal pro cérebro, não sei o quê. Tinha um muito pequenininho entre eles. Fiquei aquela coisa, você fica parada ali, um monte de jornalista, estão as crianças ali, você conversa, não sei o quê, dá um picolé para cada um, aquelas... E eles estavam morando na rua. E quando eu cheguei lá, eu reconheci as crianças com quem eu tinha conversado. E uma das cenas mais horrorosas é que o mais pequenininho, ele, sabe esse cobertorzinho cinzento, assim? Ele estava com o cobertor em cima da cabeça e o pezinho dele estava de fora.
Ele era tão pequenininho que ele escondeu a cabeça e não escondeu o pé, sabe? Que ele não sabia nem se esconder. Você vivia num lugar onde isso aí era banalizado e aceito, é uma coisa horrorosa. Eu estava lá no local, cheguei e estava escuro ainda. Aí, de repente, encheu de gente, de repórteres, tudo. E eu me lembro que a minha entrada, eu entrei muito indignada. Um menino estava dormindo em cima da banca de jornais quando foi acordado pelos tiros. Apavorado, ele viu os amigos sendo mortos sem poder fazer nada. Eu estava muito, muito revoltada. Você chega ali, aquelas crianças tinham a idade da minha filha. Menos. Eu me lembro o choque que foi sair de Floripa, que ainda era uma cidade bem menorzinha, de entrar nas favelas e pensar, por que não tem um programa massivo de habitação nesse país? E ali eu cobri muito a questão da violência, né? Uma nova chacina abala o Rio. 39 dias depois do assassinato dos meninos da Candelária, policiais militares são acusados de outro massacre. Mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. A primeira parada dos matadores aqui na favela foi neste bar, onde estavam, além do dono, mais 8 fregueses que jogavam cartas e bebiam aqui. Os homens chegaram, se identificaram como policiais e pediram os documentos. Quando os fregueses começaram a mostrar os documentos, um dos matadores jogou uma bomba que abriu esse buraco aqui no chão. E sem ter para onde fugir, porque as janelas têm grades, começou o horror. Dá para ter uma ideia do número de disparos pelos buracos deixados na parede e nesta cadeira de metal. E aí você teve essas coberturas ali assim que você chegou ao Rio, logo depois, né, 93, e em 95 você começa a trabalhar como correspondente, né? Só que a sua primeira escala como correspondente foi uma escala mesmo, né? Foi uma escala, foi para Londres. Durou pouquíssimos meses, como é que foi? Eu fui para Londres para ser correspondente em Londres. O Cílio Bocaneira tinha saído. Imagina, eu vou para a vaga do Cílio Bocaneira, para com isso. Quando eu liguei para casa e falei para meus pais, vamos só deixar claro, eu já não era nenhuma criança, eu tinha 30 anos de idade. Eu falei para meus pais, olha, eu vou morar em Londres, eu vou ser correspondente, então eu estou indo daqui a 30 dias. Aí, a minha mãe não gostava muito de viajar, mas meu pai era super pé na estrada. Aí meu pai falou, eu vou aí para me despedir. Aí ele veio. Meu pai, madeireiro, né? Ele teve serraria lá no interior de Santa Catarina. Depois, quando a gente estava em Caçador, aquele período ali, ele fazia de tudo. Ele comprava e vendia coisas e tudo para sustentar 8 filhos, né? E aí, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, o meu pai resolveu comprar uma serraria no Paraguai, perto da fronteira com o Brasil. Acabou que eu me formei, vim para o Rio de Janeiro, trabalhar no Rio, e aí, de repente, eu fui convidada para ser correspondente em Londres. Eu estava naquela coisa de preparar a minha ida, não estava trabalhando, e eu levei o meu pai para ir ver as grandes árvores da Floresta da Tijuca. A gente está ali, chega um grupo de turistas, me reconhece, pede para tirar uma foto, e eu vejo meu pai na árvore, assim, olhando para cima, e... Eu pensei, o pai está rezando, que estranho. Aí eu cheguei e falei, e aí pai, está rezando? Ele disse, estou calculando quantos metros cúbicos de madeira tem essa árvore. Então, a lógica era essa. Mas as coisas que a geração dele fez, eles não tinham muita ideia do que estava acontecendo e das consequências. Agora a gente tem. Então, eu acho que a gente não julga o passado com os valores do presente. Mas meu pai deixou de trabalhar com madeira nativa, passou a trabalhar com reflorestamento, porque ele era madeireiro, mas ele não cometia crime. Ele fazia o que era legal onde era legal. Aí eu fui trabalhar em Londres. Foram meses assim bem agitados. Teve atentado terrorista em Paris, aí eu fui lá cobrir. Teve, né, várias coisas acontecendo. Entrevista da princesa Diana para a BBC, falando um monte de coisas.
E eu procurando casa para morar, né? Procurando escola para a Mariana. A Mariana tinha ficado no Brasil e ia chegar assim que eu tivesse me instalado. E aí, um belo dia, eu chego no escritório, telefone para você, o Evandro Carlos de Andrade. Eu queria dizer para você que abriu uma vaga em Nova York. Nova York nunca teve uma correspondente mulher e eu quero que você vá para Nova York. Aí eu falei, eu tenho escolha? Ele falou, tem, mas eu vou ficar mais feliz se você for. Eu falei, bom, vou fazer o quê, né? Eu fui chorando. Eu não queria sair de Londres. Eu achava que ali tinha um monte de assuntos que me interessavam, né? E você cobrir toda a Europa, África, Oriente Médio, né? Não tinha ninguém no Oriente Médio na época. Mas aí eu fui para Nova York, né? Mas daí, dessa vez, eu já fui com a filha a tiracolo. Mas desembarquei lá com pilhas de neve pelas ruas. E lá fiquei 4 anos. E na primeira semana, né, você já trabalhou com um cinegrafista que depois virou uma pessoa um pouquinho importante para você. Teve uma mudança pessoal importante também, né? Como é que foi essa pauta que vocês se conheceram? Eu adoro contar essa história, porque essa história é aquela história assim. Tô procurando casa para morar, aquela coisa. E o Pontual era o chefe do escritório, me ligou e disse assim, Sônia, não é a matéria que eu queria para tua estreia. Eu sei que você ainda não está instalada, você não devia estar trabalhando. Mas daí surgiu uma pauta tão interessante aqui, descobrir uma escultura atribuída ao Michelangelo na Casa da Cultura da França, que fica na frente do Metropolitan. Eu mandei para lá o cinegrafista Paulo Zero e eu queria que você fosse encontrar com ele lá fazer essa matéria. Você sabia quem era o Paulo? Não, eu via crédito do Só Paulo a dos vida créditos, inteira. sim. Eu já Mas nunca tinha encontrado. Não, tinha encontrado no dia que eu fui lá no escritório. Cheguei, fui ao escritório, me apresentaram para a turma toda. E aí eu chego lá para fazer a matéria, o Paulo estava lá, e eu fiz a minha primeira matéria em Nova York, minha primeira matéria com o Paulo, e a escultura atribuída ao Michelangelo era de um cupido. Tem história mais fofa que essa? Ainda bem que deu certo, já são 30 anos no ano que vem. Multidões de turistas visitam o Museu Metropolitan para ver os maiores tesouros da história da arte. Mas faltava uma parte importante do Renascimento. O que ninguém imaginava é que do outro lado da Quinta Avenida, numa mansão que hoje pertence ao governo francês, num salão escuro, este Cupido era a única escultura de Michelangelo nas Américas. A Sônia personifica a versatilidade de uma boa repórter e revela um gostinho especial por temas de ciência. Eu sempre tentava fazer mais matérias de ciência né? E quando eu fui ser correspondente em Nova York, tinha um universo aberto para mim. Era um momento em que estava sendo mapeado o genoma humano, que a gente estava compreendendo genoma do câncer e outras coisas. A gente estava fazendo muitos avanços em drogas e como se faziam essas drogas, remédios, né? Quando eu era correspondente em Nova York, os primeiros planetas fora do sistema solar foram descobertos e mapeados. Então, eu adorava ir para a NASA fazer matéria. Assim, ali, com toda a ciência produzida nos Estados Unidos, você tem para quem está afim de fazer matéria de ciência, aquilo ali é um tesouro, né? E quando eu voltei para o Brasil, muita coisa estava acontecendo aqui também. Muita matéria, eu estava em São Paulo, muita descoberta, mapeamento do genoma do câncer, que estava sendo feito no Instituto Ludwig. Então, assim, estava um momento de muita produção científica também no Brasil, eu continuei fazendo e, enfim, sempre que eu tenho oportunidade eu faço. A gente separou aqui 3 entrevistas que você fez que eu acho que são simbólicas, né? E queria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma. A do Fujimori, a do Collor e a do Dalai Lama. Mas começando pelo Fujimori, porque a pauta não foi exatamente essa no começo, né? Vocês foram lá cobrir, enfim, a questão da embaixada e tal. E você conseguiu o contato para fazer essa entrevista. E aí vocês passaram, acho que um dia com ele, né? Como é que foi aquilo ali? Não foi assim, a gente estava em Nova York, tinha o sequestro na embaixada japonesa, e aí de repente sai a notícia de que eles tinham feito um túnel por baixo da embaixada, entraram, mataram todos os sequestradores e alguns reféns também. E aí Paulo e eu embarcamos para Lima.
A tomada da embaixada japonesa em Lima foi uma operação milimetricamente planejada, como mostra a enviada da Rede Globo à capital peruana, Sônia Bride. Blindados, soldados, a SWAT peruana. A casa do embaixador japonês ficou cercada hoje. No jardim e dentro da mansão, o esquadrão antibombas procura granadas e minas montadas pelos guerrilheiros. Eu sei que é assim, teve uma coletiva do Fujimori, eu consegui fazer pergunta. O presidente Fujimori hoje usou uma maquete da casa para explicar os detalhes da operação. Perguntei quanto tempo ele levou para tomar a decisão. O presidente disse que tudo estava pronto desde segunda-feira e que ontem, quando recebeu o telefonema dizendo que o momento era o ideal, não pensou nem um segundo para ordenar a invasão. Quando terminou a coletiva, cheguei perto e falei assim: presidente, eu sou da televisão brasileira, eu queria uma entrevista. Ele disse, fala com... atende a senhorita aí e tal. Atendi, trocamos o número de telefone, o cara disse, me liga. Eu fiquei ligando. Nisso eu fui no cemitério de Lima para fazer o lugar onde enterraram de noite os corpos dos sequestradores. Encontrei lá uma mãe, que foi uma história de partir o coração. Ela disse que a filha foi sequestrada numa vila lá nas montanhas. Passou um pessoal do grupo guerrilheiro e carregou um monte de jovens adolescentes. Dona Elirra procurou pela filha durante anos. Andei por fazendas, pelas montanhas, por lugares que nem conhecia. Quando sabia de um confronto, ia atrás e perguntava: vocês viram uma branquinha, baixinha, gordinha? E aí, quando teve o sequestro da embaixada, ela está assistindo televisão e uma sequestradora abre um pedacinho assim de uma cortina e ela reconhece a filha. Aí ela ficou no plantão durante semanas na frente da casa. Ela ouviu os tiros e ela queria ver o corpo da filha. O governo decidiu enterrar os guerrilheiros como indigentes, sem direito a velório nem à presença da família. Eles foram sepultados neste cemitério miserável da periferia de Lima. A filha de Dona Elirra deve estar numa dessas sepulturas. Queria fazer um enterro, abençoar, levar flores. Nem sei onde ela está. Essa mulher foi vítima de tantas formas que não dá nem pra... Enfim, tinha voltado para Nova York quando finalmente saiu a entrevista. E assim, vamos, vocês pedem no tal hotel que a gente diz a hora que o presidente estiver liberado, vocês vão lá para fazer a entrevista. 11 horas da noite. A gente recebe a ligação para ir para o palácio. Chegamos no palácio, faz aquela entrevista sentada e tal. Fujimori é um populista, né? E ele respondia e de repente ele dizia assim, tá vendo a minha meia furada? É porque eu tô solteiro, não tem ninguém para cuidar de mim. E aí eu falei assim, presidente, eu queria fazer mais um perfil seu. Será que eu podia acompanhar um dia de trabalho seu? Ele, fulano, como é que tá o nosso dia amanhã? Amanhã tem as festas de Dia das Mães. Ela disse, a senhorita aí tá convidada. E a gente saiu no carro. O motorista, o Fujimori, eu e o Paulo, andando pelas ruas de Lima, janela aberta, onde passava, o pessoal gritava, Tino e tal. 4 juízes do Tribunal Constitucional que votaram contra uma segunda reeleição, agora são investigados por uma CPI, acusados de abuso de poder. Como se nem estivesse envolvido na polêmica, Fujimori hoje só pensa em festa. Saúda as mulheres do Clube de Mães. Queridas meninas, mas não faz discurso, faz sorteio. São quase 1000 eletrodomésticos, entregues por Fujimori e pagos com dinheiro público. E ele ainda ficava, o Paulo lá filmando, né? E de repente ele dizia assim, no meio daquela coisa, que ele era um animador de auditório. E ele dizia assim, e aqui está a minófia brasileira. E eu só via o Paulo, morrendo de rir do mico que eu estava pagando ali. Mas isso tudo fez parte da composição do personagem, né? E sobre o Fernando Collor, a entrevista que você fez com ele? O senhor está sendo julgado pela Receita Federal por sonegação fiscal? Não estou sendo julgado pela Receita Federal. Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Você sabe que é uma coisa que eu tenho muito até hoje, assim... Eu não sou uma pessoa super calma, de jeito nenhum. Mas, nos momentos de tensão, eu sou extremamente focada. Quer dizer, por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo?
Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da República. Eu cheguei, ele já estava muito tenso. Ele me deu um aperto de mão, quase me quebrou a mão. Conforme eu fui perguntando, ele ia ficando pior e pior. Nota oficial? Numa Você me faz nota perguntas sua. inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato quando a oportunidade aparecer. E ali ele tinha dado várias entrevistas que ele provocava o repórter a brigar com ele para ele ter uma desculpa para parar de responder as perguntas. Você não está aqui de boa fé, minha filha. Você não está de boa fé. As suas perguntas não são de boa fé. As suas perguntas estão viciadas, estão eivadas de má fé. Quando eu estava gerando, o assessor dele chegou lá e me pediu para não botar no ar, para não mandar. Eu falei, você tá maluco que eu não vou mandar. Então, já estou gerando pro Rio. Agora, eu imaginei que o Rio ia pegar 2 pedacinhos. Eles botaram, basicamente, a entrevista inteira no ar. Você tinha um perfil da pessoa ali muito, muito, muito forte. É um rascunho sem aparos, né? Me desculpe a veemência e a indignação que toma conta de mim. Por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, basta. Eu só tô muito curioso para saber como foi o encontro com o Dalai Lama, a hora que você encontra com ele, assim. Eu saí de Pequim para entrevistar o Dalai Lama e eu ia voltar para Pequim com a entrevista do Dalai Lama, o inimigo público número 1 do Partido Comunista Chinês. E aí chegamos lá em Dharamsala, que é a cidade onde ele vive no exílio. Para entrevistar o Dalai Lama, primeira coisa chocante é que a gente tem que passar por um detetor de metal. Tudo é revistado, todo o equipamento por causa de segurança, porque o cara vive ameaçado. Aí nós chegamos, eles prepararam uma sala para receber a gente, aí o Dalai Lama chega na sala. Ele chega, sorridente, muito gentil, muito curioso. Enquanto o Paulo estava acertando o áudio e tal, ele perguntou, onde é que você mora? O que você faz? Você tem filhos? Ele falou, e você que está morando em Pequim? Eu estou vendo que está se abrindo. Você acredita que eu vou poder voltar? Que vai ter diálogo? Aquilo me deu uma facada no coração. Eu falei, eu sinto muito te dizer isso, mas não, eu acho que não. Aí eu fiz toda a entrevista. E o Paulo, ele foi o tempo todo reclamando. Porque a gente está vendo essa distância toda para entrevistar o padre. O Paulo é ateu, mas ele é um ateu fervoroso. É um sentido quase religioso do ateísmo dele. Enfim, começa a rolar a entrevista e eu vejo que o Paulo está encantado com as coisas que ele está ouvindo. Mas é possível ter espiritualidade sem religião? Oh, yes, of course. Claro. Não só é possível, como é necessário. Há tanta gente que não tem religião, mas tem compaixão, afetividade, consciência dos direitos dos outros. E eu fui ficando com a sensação de que ele também é ateu. Eu saí com essa sensação, assim, muito forte. Daí eu falei para ele assim, mas se você não tem religião, mas você vive uma vida ok, você respeita os outros, você tenta, né, tá com os olhos abertos, ter compaixão. Ele falou, minha filha, isso seria o mundo ideal, mas a maioria das pessoas precisa de uma ajudinha para poder ser bom. O Paulo adorou essa resposta. Saiu dizendo, o careca é legal, hein? O careca é legal. Simone, vamos para as séries, então? Vamos. Então vamos lá. O que te marcou mais, assim, tanto na Terra, Que Tempo é Esse, A Planeta Terra, A Jornada da Vida, são séries que você fez ali que acho que ficaram muito marcadas no jornalismo ambiental, né? Terra, Que Tempo é Esse foi o seguinte, em 2009 a gente voltou pro Brasil, estava na França, depois da China a gente foi pra França. Quando eu estava negociando a volta, né, eu falei assim, mas a Convenção do Clima de Copenhague promete ter um acordo, melhorar as coisas, porque o Bush tinha saído, tinha entrado Obama, e havia muita esperança de que saísse um acordo. Aí eu fui, foi um desastre. Foi vergonhoso, embaraçoso, os líderes saindo pela porta dos fundos. Naquele momento, assim, foi um protagonismo do Brasil, que o Lula chegou e disse assim, olha, nós estamos dispostos a fazer sacrifícios, mas vocês têm que se mexer. Mas nada aconteceu. Só iria acontecer 6 anos depois, em Paris, um acordo e muito abaixo da expectativa e que não está sendo cumprido. Mas eu me lembro que no voo de volta, eu e Paulo, com escala em Portugal, viemos naquele sentimento assim de
desânimo, né? Aí eu falei assim, agora, sem esse acordo, vai ficar uma sensação de que não há uma urgência, de que não tem problema, de que nada está acontecendo, quando a gente sabe o que está acontecendo. Está acontecendo isso, está acontecendo... A gente discutindo isso. Aí o Paulo falou assim, e se a gente fizesse uma proposta de fazer uma série sobre isso? Ele me incentivou a fazer isso. Eu cheguei em casa, chamei a Mariana, minha filha, em 2009, o Pedro tinha 7, 8 anos de idade. Chamei a Mariana e disse, Mariana, você sabe fazer PowerPoint? Me ajuda aqui, que eu tô aqui com umas fotos, quero apresentar um negócio pro Luizinho. Luizinho vem a ser o Luiz Nascimento, que durante mais de 30 anos foi o diretor do Fantástico e talvez o jornalista mais atrevido que eu já conheci na vida. Atrevido de fazer coisas que ninguém tem, ousadas, assim. Ele bancar projetos e ideias muito ousadas, muito... diferentes, né, inovadoras e tal. E aí você levou o PowerPoint para ele? Levei o PowerPoint, mostrei para ele, olha, mostrar lugares lindos, não sei o quê, mas tinha assim 30 países. Aí ele falou, vamos dar um jeito, vamos fazer, te dou tanto para fazer. Aí com tanto o que dá para fazer? 30, 29, 28, 27, 26... Cara, a gente ainda segurou 14 lugares que tinham uma representação, um em cada continente, um era seca, outro era enchente, outro era, né, elevação do nível do mar, outra... E nessa a gente foi para a Groenlândia, a gente subiu o Kilimanjaro, a gente foi para a Austrália mostrar seca, foi para Veneza falar da subida do nível do mar e o projeto Mose, fomos para Vanuatu, lá no Pacífico, né, fazer as ilhas em perigo, mesmo as ilhas que são altas, né. A meio mundo de distância de Veneza, outros lugares ameaçados pelas águas não têm como se defender. Países formados de pequenas ilhas, como Kiribati, Tuvalu, vão desaparecer se o nível dos oceanos subir pouco mais de 1 metro. E mesmo os que têm ilhas mais altas, como este aqui, Vanuatu, que não vai desaparecer totalmente, corre um risco não menos assustador: ser jogado ainda mais profundamente na pobreza por causa das mudanças climáticas. A gente conseguiu dar um panorama do que estava acontecendo no clima do planeta. E até hoje, eu acho que foi a primeira série de TV aberta falando muito com detalhes sobre a previsão, sobre os relatórios científicos, o que estava acontecendo e mostrar já acontecendo em alguns lugares. E você citou o Kilimanjaro, Sônia. Como é que se sobe o Kilimanjaro? Como é a preparação física e mental para conseguir fazer isso? Pois é, quando eles aprovaram com o Kilimanjaro e tudo, eu falei, ixi, agora, né? O Paulo falou assim, pediu? Eu queria, agora vai ter que subir, quero ver. E aí eu comecei a treinar com muita disciplina. Chamamos um personal e aí todo dia eu e Paulo treinamos. Começamos em janeiro, subimos em setembro. E agora a gente está partindo, a viagem até o cume vai levar no mínimo 6 horas e são 1.100 metros de altitude, para 45 graus, é uma subida bem pesada. Vai ser difícil, mas a gente vai começar a jornada. Vamos lá. E qual que é o tamanho da equipe? Vão só você e o Paulo? Essa série fomos só eu só e o vocês. Paulo. E para ele é mais difícil ainda, né? Porque ele tem que Mais carregar difícil, os equipamentos. E o equipamento era mais pesado, né? Então, o Kilimanjaro, a gente contratou 2 carregadores que ficaram só com a gente. Então, éramos nós 2 e tinha mais 2. E tinha um grupo de outras pessoas brasileiras subindo também, né? A primeira luz da manhã já nos encontra na borda da cratera. À nossa frente, uma geleira. Paramos e o sol desponta. Depois de 9 horas de caminhada, chego ao Pico Uhuru, a 5.895 metros de altitude. É o topo da África. O cansaço e o prazer da conquista me surpreendem. Difícil falar aqui porque tem a emoção, mas também tem a falta de ar. O ar aqui em cima é muito rarefeito. Ainda tinha a história de quando vocês chegaram no cume, você queria descer, não se atrasar o voo de volta, porque era aniversário do Pedro, não tinha essa história? Exato. Chegamos de volta no dia do aniversário do Pedro. E o Pedro também é um garoto que adorava assistir documentário de ciência, não sei o quê. No dia que a gente estava saindo para subir o Kilimanjaro, ele olhou para mim, imagina, ele tinha 8 anos, né? Falou, mamãe, é o seguinte, se você sentir dor de cabeça, você desce da montanha. Se você sentir enjoo, você desce da montanha. Se você tiver com dificuldade para respirar, desce da montanha, porque esse negócio mata, hein? Eu falei, pode deixar que eu vou estar bem responsável. Virando para o Quênia, porque ali fica em cima da fronteira do Quênia com a Tanzânia, né? Pegamos o coisa do Quênia, eu liguei para ele. Estamos aqui. Ele ficou super feliz, comemorou.
Já embaixo, a 3.000 metros, nossa equipe de apoio se despede com uma melodia que ecoa em nossa memória durante dias e ainda vai ecoar quando todas as neves do Kilimanjaro já tiverem sumido. Isso foi em 2010. Aí em 2012 tinha a Rio+20. E nesse momento tinha um projeto na Globo chamado Globo Natureza, que era tocado pelo Humberto Pereira, que era diretor do Globo Rural. E aí o Humberto me chamou em São Paulo e eu cheguei lá e ele disse assim, Sônia, a gente quer fazer uma série para o Fantástico comemorativa ao Rio+20, mas a gente quer falar de recursos naturais e população e tal. Eu falei assim, vocês têm já um desenho da série? Ele falou, não, mas eu tenho uma chamada ótima. A repórter Sônia Bride percorre os países mais populosos para saber, vai ter energia para todo mundo? Vai ter água para todo mundo? Eu falei, tá avançado o negócio. Chegou a hora da nossa estreia de hoje, Planeta Terra, lotação esgotada. Uma grande investigação comandada pela nossa colega Sônia Bride. Bem-vinda, claro, aqui sempre. Conta pra gente como foi essa aventura. E bota aventura nisso. Do jeito que eu gosto. O repórter cinematográfico Paulo Zero e eu fomos aos 5 países mais populosos do mundo e também a África, o continente que mais cresce, para descobrir. Afinal, quantas pessoas o planeta pode sustentar? A outra série era a Jornada da Vida, né? De 2014. 2014 a gente começou. 2013 foi aniversário do Fantástico. Eram 40 anos do Fantástico. Aí o Luizinho pediu sugestão de séries. E eu sugeri uma série para falar sobre a origem da vida. Tinha naquele momento gente discutindo ensinar criacionismo nas escolas. E eu achei que era um ato de rebeldia e resistência a gente falar de evolução. Em 1835, um jovem pesquisador inglês passou por essas ilhas. Ele só ficou 5 semanas, mas as observações que ele fez mudaram para sempre a nossa compreensão da vida no planeta. Charles Darwin desvendou aqui os caminhos usados na jornada da vida. E aí fizemos uma segunda temporada com a mesma pegada. Na terceira temporada, Humberto me disse, Sônia, eu gostaria muito de fazer uma coisa sobre os rios. Falei, então por que a gente não faz os rios que foram berço de civilizações? Nossa nova jornada percorre o Rio Nilo. Das selvas da África ao deserto. Das montanhas ao mar. O Nilo das reservas de vida selvagem. Das pirâmides desconhecidas e dos faraós negros. O Nilo generoso que dá o pão. O Nilo Deus, que deu origem a uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade. É muito evidente a importância da Amazônia. Estamos na Amazônia, no Rio Negro, perto de Manaus. A estação de chuvas já começou. Porque é esse estoque imenso de carbono que se torna crucial para poder segurar o clima do planeta. Se a gente fizer tudo certo e conseguir salvar a Amazônia, a gente tem chance. Se a gente fizer tudo certo, mas a gente falhar com a Amazônia, a gente não tem redenção. Eu tenho ido muito à Amazônia, então, para falar de desmatamento, de mineração ilegal, né, de garimpo ilegal, fui no Tapajós, fui no Caiapó, fui por toda parte na Amazônia, fiz matéria com os Guajajaras, os Guardiões da Floresta, e os Yanomami, eu estava muito em contato com eles já há muitos anos, tinha recebido um convite para fazer para subir o Pico da Neblina com eles, porque eles estavam fazendo um projeto para combater o garimpo. Ainda era pouco o garimpo, tá? Isso foi pré-pandemia, mas assim, a partir de 2016 começou a crescer muito. Você vê a linha de garimpo na terra Yanomami, você vê ela vem assim, encostando no chão, né? Tem um pouquinho, sempre teve. Só que aí 2016 ela sobe e 2019 ela dispara. De 2019 para cá, os garimpos são a principal causa do crescimento expressivo do desmatamento na terra Yanomami. O aumento chegou a 140%. E volta e meia eu falava com o Bruno Pereira sobre isso. Eu conhecia ele só por telefone. E a gente estava combinando uma viagem para o Vale do Javari, que ele queria mostrar como é lindo o Vale do Javari. A ideia dele era mostrar, assim, aquela biodiversidade humana que tem lá, que é incrível. E aí
Então, eu estava ali com os Yanomami, contato com o Bruno, ali na floresta a gente, né, acompanhando cientistas lá. E aí começam a surgir informações de que dentro da terra Yanomami, na parte de Roraima, estava tendo um avanço do garimpo muito grande. A gente olhava no satélite, pegava lá com o pessoal do Mapiomas, e enxergava ali no satélite, e não conseguia entrar na terra. E aí eu passei 4 anos reportando pelas bordas da terra Yanomami. Então, no dia que o governo tomou a decisão, era uma sexta-feira, eu estava fazendo o documentário do assassinato do Bruno e Dom, estava saindo para visitar minha mãe, eu estava dentro do carro já para dirigir para o aeroporto, toco o telefone, o Bruno me chama, o Bruno, o diretor do Fantástico. Sônia, onde você está? Eu falei, estou dentro do carro para ir para o aeroporto. Ele falou assim, cara, sobe aqui, fala rapidinho. Eu falei, eu vou perder o voo. Ele disse, você vai querer perder o voo. Aí eu cheguei lá e disse, olha, o Lula vai decretar emergência e se você for para Boa Vista, eles vão facilitar a sua entrada. Você vai poder entrar. Eles vão autorizar a sua entrada. Isso foi num sábado, no domingo eu entrei. E eu fiquei 24 horas lá dentro e eu vi as coisas mais horríveis que se pode ver. Aqui na comunidade do Tirei, dá para ver direito como é que a fome se instalou entre os Yanomamis. O garimpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. No rio está morto, não tem peixe para comer. Assim, de chegar nas aldeias, o garimpo dentro da aldeia, tinha garimpado a roça deles. Eles chegam com arma de fogo, os Yanomami ainda caçam muito com arco e flecha. Eles acabam com toda a caça, destroem as roças, ficam dando bolacha, né, biscoito para os indígenas comerem, levam cachaça, como forma de dominação, destruição da estrutura da aldeia, dão armas, alimentam conflito. E a fome, aquelas crianças, velhos, adultos, todo mundo pele e osso. Um horror aquilo que a gente viu ali. É difícil entender como um lugar tão rico virou palco da maior crise humanitária no Brasil neste século. E aí foi decretada emergência. E eu continuei indo. O governo federal tinha entrado junto com as Forças Armadas, primeiro estabeleceu ali uma base num determinado ponto, que servia para reabastecer os helicópteros IBAMA da Polícia Federal, que tem menor alcance e tal. De repente, desmobilizou tudo. Então, quando nós chegamos com 1 ano de operação, tinha desmobilizado muito e a situação estava muito ruim ainda. Bem ruim. E aí o governo mudou de estratégia. Eu já estava em Roraima, sabendo que eu ia conseguir entrar, porque as ministras, a Sônia Guajajara e a Marina Silva, iam entrar para ver como estava depois de 1 ano. E elas estavam defendendo uma mudança de estratégia para passar para os civis a coordenação de tudo, né? E eu já estava lá. Aí em janeiro eu não pude ir, quando fez 2 anos, mas surgiu a oportunidade com o aniversário da Globo. Eu sabia que tinha melhorado, mas eu não esperava encontrar uma melhora tão significativa. Ei, olha aqui como elas estão gordinhas, meu Deus do céu. Foi elas. Oi, foi ela que eu carreguei. Aham. Foi. Olha só como você tá forte. Vem cá, chega aqui. Ai, querida, como você tá grande. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se você tá pesada, gente. Vem cá, deixa eu ver se você tá pesada. Opa, agora tá difícil de pegar no colo. Olha só o tamanhão que ela tá. Gente, que alegria, né, de ver essas crianças bem. Olha que tá gordinha, tá pesada, não vou poder ficar segurando muito tempo. De aldeia em aldeia onde eu fui parando, eu fui vendo melhoras muito significativas, que mostram que o responsável pela fome, pela miséria, pelas mortes, por tudo, era o garimpo. É o garimpo. É o crime. E eles já estão caminhando para uma autonomia. As roças estão crescendo, eles estão caminhando para uma autonomia. E você falou agora sobre cenas que são difíceis de ver, né, para o jornalista que está ali cobrindo. Você começou falando sobre chacina da Candelária, que foi muito difícil de ver, agora você falando sobre a questão dos Yanomami.
Eu queria que você comentasse mais uma pra gente ir pro encerramento, que eu já vi você falando que foi uma das coberturas mais difíceis, se não a mais difícil da sua carreira, que é a da tragédia da região serrana, 2011. Tem coisas que eu nunca vou esquecer. Aqui em Teresópolis, eu cheguei lá no dia seguinte à tragédia, eu fiquei 3 dias e 3 noites andando por lá. Eu e o Paulo ficamos só nós dois andando a pé, subindo e descendo aqueles lugares. Eu cheguei num lugar lá, já tinha 48 horas da tragédia, não tinha aparecido ninguém. Bombeiro, nada ainda. E não tinha telefone, não tinha sinal de celular lá em cima. Uma senhora que não conseguia se deslocar, só estava preocupada em dizer para a filha dela que ela estava viva. Aí eu desço, quando deu o sinal de celular, eu liguei para a filha. A hora que ela atendeu o telefone, eu me toquei assim, cara, como é que eu vou dizer para ela? Porque a hora que eu falar que é Sônia da TV Globo, ela vai achar que a mãe morreu. Eu só falei, fulana, sua mãe tá viva. E depois eu me apresentei. Porque eu me botei no lugar, imagina esse telefonema, essa menina recebendo esse telefonema, né? Você não esquece, você vive com isso e traz muita responsabilidade, eu acho, né? E quando você fala isso da ligação que você tem que fazer para uma mãe, enfim, isso é uma coisa, obviamente, muito difícil. E você chegou a ter essa questão contigo, por exemplo, na cobertura que você fez na Antártida em 2013, quando seu pai teve o problema, né, do infarto, e você teve aquela questão da comunicação que parou e você não sabia como é que estava e querendo voltar. Então, você sabe também na pele o que é para uma família não ter a notícia ou precisar da notícia e não conseguir. Como é que foi aquele momento ali também? Nossa, foi horrível. Foi horrível. Eu estava super feliz de estar lá. A Antártica é incrível. Então, a gente estava lá fazendo matéria e, de repente, eu recebo um e-mail de uma das minhas irmãs, a minha irmã caçula, que é médica, dizendo, Sônia, não se preocupe, o pai vai ficar bem. Eu assim, bem do quê? E aí, eu consigo uma informação de que ele tinha tido um infarto muito grave. E aí começa um furacão na Antártica. E a gente ficou 3 dias sem comunicação, rodando na Baía do Almirantado ali. Foi horrível, horrível. Eu passava metade do tempo passando mal e a outra metade do tempo chorando de frustração. Eu consegui voltar a tempo de ver meu pai ainda com vida, mas ele morreu na noite que eu cheguei e eu estava com ele. Essa é a ironia, né? Quando eu decidi não ficar mais no exterior, uma das coisas que pesou muito foi que eu queria estar mais perto deles. E nesse momento eu estava longe. Bom, a gente passou por mais de 3 décadas de coberturas marcantes da Sônia e chegou a hora de saber o que ela acha da cobertura ambiental que é feita hoje pelo jornalismo. 2025 é um ano muito importante, ano de COP30 em Belém, que a Sônia certamente vai acompanhar de perto. Então a gente quis saber a visão dela sobre a maneira como o jornalismo encara o tema da emergência climática hoje. Bom, primeiro encara muito melhor do que 10 anos atrás. Isso absolutamente. Eu acho que houve uma mudança geracional nas redações. O pessoal da minha geração, muita gente entrava numa de não acredito em mudanças climáticas. Foi um processo. O jornalismo não é diferente do resto da sociedade. Eu estou sempre alertando, assim, enfim, sugerindo ou lembrando, às vezes, principalmente os editores-chefes, o pessoal os editores, tem a questão de explorar petróleo na foz da Amazônia, tem uma questão econômica? Tem. Mas qual a consequência disso? Qual é a consequência ambiental? Tudo está sendo impactado e vai ser impactado ainda mais pelas mudanças climáticas. Mas a verdade é que não é o urso polar. É que quando ele for embora, a gente vai estar bem ferrado. A Sônia falou também sobre a relação com os cientistas. Eu acho que tem se tornado mais fácil porque a consciência dos cientistas da importância de prestar contas do trabalho deles, né, isso está aumentando. A ciência na sua grande maioria, paga com dinheiro público. As pessoas têm o direito de saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Eu sempre deixo meu telefone com todo mundo. E eu sempre digo,
Se você tiver alguma coisa que você acha que é importante, que é ciência básica, às vezes é super importante, mas é muito cascudão para televisão. Mas mesmo ciência básica, deixa que eu avalio, deixa que eu vejo se a gente acha um jeito de botar isso numa matéria. E se eu não conseguir fazer a matéria e eu entender que é importante, eu encaminho para meus colegas. Eu acho que eu estou colhendo muito o resultado disso, porque eu recebo muita mensagem, e-mail, conversa com sugestão de pauta. Eu não dou conta de fazer tudo, porque, felizmente, a gente tem bastante gente produzindo ciência de muito boa qualidade, né, no Brasil. E eu acho que o jornalismo local, se você me perguntar assim, qual é o jornalista mais importante, é o cara que faz notícia local. Porque é a notícia local que o cara está ali e ele pode conferir se é aquilo mesmo. Então, a credibilidade do jornalismo está muito na mão do jornalismo local. Ao mesmo tempo, tem coisas que tem que ter essa coisa que eu chamo de comando e controle, entendeu? Que eu tenho feito muito na Amazônia. Eu não estou morando na Amazônia. Se os caras quiserem se vingar de mim, eles vão ter que vir para o Rio de Janeiro. Já dá um trabalho, que eles não estão no ambiente deles. Mas se um repórter local for fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo, ele pode sofrer retaliação. Então, é preciso que o jornalismo nacional vá lá e dê conta de algumas coisas também, até para poder reforçar o jornalismo local. Reforçar o jornalismo local, eu acho que é a melhor maneira de reforçar a credibilidade do jornalismo. Eu acredito num jornalismo, primeiro, que é o jornalismo baseado em fatos. Eu acredito num jornalismo que olha para todos os aspectos e que não ignora, talvez, a maior cobertura de todos os tempos da história da humanidade, que são as mudanças climáticas. Acredito num jornalismo que é capaz de ser empático, de olhar para as pessoas. E eu tenho visto que essas gerações mais novas, elas estão muito ligadas a isso. Acredito que o jornalismo é sempre a mesma coisa. É você sair lá fora e contar uma boa história, olhando para as pessoas. Sônia, obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi quase uma sessão de terapia. Não, e obrigado não só pelo papo, mas pelo jornalismo que você faz também, sim, que sim, pra gente é muito importante. Muito, é um exemplo mesmo. Eu sempre pensava assim, quando eu tiver 40, não vou mais fazer reportagem. Eu cheguei com 40, animadinha ainda, eu fiz 50. Disse, bom, agora acho que não vai muito longe, né? Aí eu fiz 60 e ainda tô... Eu preciso de força física para fazer as coisas que eu faço, né? Sim. Trabalho bastante para manter a força física, para poder... Bom, vou precisar de força mental. Preciso estar com a cabeça boa também, né? Sônia, 1000 vezes obrigado. Obrigada a vocês. A gente precisa tirar uma foto. A gente tem que fazer essa foto, claro. Coitado de vocês para editar isso aí agora. Vai ser um prazer. Fala mais que o homem da cobra. A pessoa fala mais que o homem da cobra. Eu também falei pra caramba. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Obrigado a Simone Paloni pela parceria. Eu adorei que deu tudo certo pra gente fazer esse episódio juntos. E vida longa ao oxigênio, Simone. Eu também agradeço aos ouvintes e a você, Rodrigo, que providenciou o estúdio, o convite à Sônia, a edição. Foi um presente tanto para o Oxigênio. Também desejo muito sucesso ao Vida de Jornalista, esse podcast que é essencial para jornalistas. E obrigado ao Dani Di, do Estúdio Rastro, onde gravamos com direito a café e pão de queijo. Obrigado, Simone. Eu e Simone fizemos juntos a pauta, a entrevista e o roteiro do episódio. Eu fiz a redação final do roteiro, a pesquisa de áudio, a edição e o desenho de som. A trilha sonora foi composta pelo Gabriel Falcão, especialmente para a série de perfis do Vida. Se você gostou das histórias da Sônia, compartilha por aí, manda para todo mundo, marca o Vida nas redes, deixa um comentário no aplicativo. Além do Oxigênio, eu queria te indicar mais um podcast incrível para você ouvir. Assim que sair daqui, a dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é o Cirandeiras, das queridas Joana Soares e Raquel Baster. O Cirandeiras está com uma temporada nova no ar, a temporada Cozinhas, sobre comida e a cultura das cozinhas tradicionais, a cozinha da roça, dos quilombos, a cozinha indígena. Ouve lá, vai fazer bem pro seu ouvido e pro seu paladar também.
E lembrando, se você gosta de podcast e quer aprender a fazer, tem inscrição aberta para a Oficina de Podcasts e Narrativa em Áudio. São 5 encontros online com gente do país inteiro, passando por todas as etapas de produção. Entra lá em oficinadepodcasts.com, vai ser ótimo encontrar você na turma. A temporada do Vida de Jornalista está caminhando para o fim, mas ainda não acabou não. Você está gostando? Me conta aí e até o próximo episódio. Um beijo, um abraço, até mais.